A nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá, mais uma vez, está aqui às margens do rio Cuiabá, em Várzea Grande, no bairro Alameda. Dessa vez para relatar uma nova tragédia envolvendo afogamento de dois irmãozinhos. Um irmão de apenas 9 anos, uma irmãzinha de apenas 11 anos de idade. Infelizmente, eles acabaram se afogando aqui no rio Cuiabá. Detalhe que devido às últimas chuvas, o rio está um pouco cheio e muito perigoso. Os irmãos estavam acompanhados com a irmã de 15 anos também, menor de idade, moradora aqui do bairro Alameda. Eles desceram aqui, ó, pelos degraus também, aqui pelo barranco, chegaram até o rio Cuiabá, quando começaram a tomar banho. Segundo informações, os dois, quando caíram no rio, começaram a rodar, a ser tragado pela água. A irmãzinha de 15 anos, desesperada, subiu a barranca do rio, gritando por socorro, mas os dois não foram mais vistos. A equipe do Corpo de Bombeiros veio para o local e realizou, da manhã até a tarde deste domingo, uma varredura com mergulhadores aqui pelo local do afogamento. Só que não encontraram os irmãos. A família desesperada, mãe, o pai, uma situação muito difícil. Novamente acontece um afogamento envolvendo crianças aqui no rio Cuiabá. No domingo passado, a nossa equipe fez aqui uma reportagem já bem próximo ao carrapicho do afogamento de um menor de apenas 14 anos de idade. Na manhã deste domingo, os irmãozinhos também no afogamento aqui no rio Cuiabá. Os dois foram identificados, Carlos Eduardo, de apenas 9 anos de idade, a Yasmin, de apenas 11 anos de idade, a irmã, aproximadamente 15 anos de idade, que estava aqui na localidade, juntamente com seus irmãozinhos. A nossa equipe de reportagem está acompanhando este afogamento, mais um afogamento. Com a chuva passada, o rio está um pouco cheio, mais perigoso ainda. Apesar dos alertas, das matérias feitas com acidentes, afogamentos, tragédias no rio Cuiabá, ainda crianças aqui sozinha na beira do rio para tomar banho e acabaram infelizmente morrendo, afogados. O corpo não foi encontrado e na manhã dessa segunda-feira nossa equipe vai acompanhar também novamente a tentativa de resgate dos corpos desses irmãozinhos. Tivemos essa tragédia no dia de hoje, né? O Corpo de Bombeiros foi acionado no dia de hoje para verificar uma situação de um afogamento na Alameda Júlio Miller, no rio Cuiabá. E a guarnição chegou de pronto, estava bem próximo, né, do local. A gente estava atendendo uma outra ocorrência e realmente constatamos ali a veracidade dos fatos, né? O que foi passado é que 3 irmãos estavam no rio Cuiabá e num dado momento 2 dos 3 vieram a se afogar. A mais velha pediu ajuda, mas infelizmente não teve como tirá-los ainda naquele momento ali do rio. A guarnição chegou ao local e foi feito, né, todo um trabalho ali, né, de mergulho na região a tarde inteira, mas infelizmente a gente não logrou êxito. Infelizmente mais uma tragédia aí no rio Cuiabá, né, que a gente está tendo, e a gente pede muita atenção à população, ainda mais nesse momento agora que as águas estão começando a subir, o rio está subindo um pouco novamente, né, por conta das chuvas, para a gente não ter mais tragédias como essa que nós tivemos hoje. Segundo as informações também aqui do local, os pais não sabiam que as crianças estavam aqui na beira do rio. O acesso é muito fácil, pela escada aqui da orla, também aqui pelo barranco, ó, até chegar às margens do rio Cuiabá, é muito perigoso. Não se sabe se a irmãzinha foi resgatar o irmãozinho ou se o irmãozinho foi resgatar a irmãzinha que estava se afogando. Mas os dois, infelizmente, foram levados pela água e não submergiram. Com imagens, André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Dez horas e 28 minutos de hoje de manhã, nossa equipe voltou para acompanhar as buscas pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Pode encher a tela com as imagens e, infelizmente, os 2 corpos foram localizados. Primeiro, logo no início da manhã, os bombeiros localizaram o corpo do irmãozinho. E agora há pouco, o Serginho, que está acompanhando as buscas, ele confirmou que os bombeiros também encontraram o corpo da irmãzinha. Serginho Lapada, uma segunda-feira muito triste para essas famílias, né, meu amigo? Bom dia. Pois é, Trindade. Bom dia para você, Trindade. Bom dia para toda a audiência do SBT Comunidade na Baixada Cuiabana. Mais uma segunda-feira muito triste aqui em Cuiabá, porque na semana passada, na segunda-feira, falamos aí do afogamento de um jovenzinho, também aqui próximo, no Carrapicho. Agora, nesta segunda-feira, amigo, 2
irmãos foram aí vítimas de afogamento aqui no Rio Cuiabá, Trindade. As crianças saíram escondidas, Trindade. Eles disseram para a família que iam num campo de futebol aqui no bairro Alameda, em Cuiabá. E acabaram se afogando, desaparecendo no rio. Se você perceber nas imagens, o Rio Cuiabá está um pouquinho cheio por conta das últimas chuvas, né? Então o rio está um pouquinho cheio, está uma correnteza mais forte, Trindade. E as crianças acabaram aí se afogando, desaparecendo. Hoje, logo nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, a equipe do Corpo de Bombeiros localizou o corpo do menininho de apenas 8 anos de idade, meu amigo. O Carlos Eduardo, de apenas 8 anos de idade. Agora há pouco, não tem 20 minutos, também a equipe do Corpo de Bombeiros localizaram um corpo de Yasmin Vitória, de apenas 10 anos de idade. Uma fatalidade, a família está em choque, os irmãos, a irmãzinha também, que estava junto ontem com eles, que pediu socorro, mas não pôde fazer nada pelos irmãos, Trindade. A nossa equipe de reportagem pela manhã conversou com o Marcos Célio de Souza, que é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros. Ele passou alguns detalhes sobre as buscas aqui no Rio Cuiabá. Desculpa, eu separei um trecho para a nossa audiência. A informação que a gente teve é que elas saíram escondidas de casa, tá? Não sabiam onde elas estavam e vieram tomar banho nessa região aqui. Essa foi a informação que a gente teve. E aí aconteceu essa tragédia. Foi encontrado um corpo agora de manhã e vamos fazer a busca durante o dia inteiro. Eu acredito que hoje deve encontrar outro corpo. Com certeza deve encontrar outro corpo. Nós iniciamos os trabalhos ontem por volta de 11 horas, encerramos no final da tarde, já à noite, e retomamos agora por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Nós estamos aí com jet ski, estamos com embarcação e tem uma viatura de apoio também, caso seja necessário. Estamos com 4 mergulhadores, estão atuando, estão fazendo busca nesse momento, e estamos com a equipe também ali em cima. Se tiver precisar de algum apoio também, eles estão prontos. Em que altura que esse corpo foi localizado? Ele foi localizado ali perto da Ponte Sérgio Mota. Ali próximo à Ponte Sérgio Mota. Os trabalhos estão concentrados aonde agora? Estão concentrados no lugar onde encontrou o primeiro corpo. Eu acredito que esteja na mesma região. Mas a gente faz todo o quadrante até que se encerre. Pois é, Trindade, a nossa equipe de reportagem também ouviu a irmãzinha deles também, a Caroline Santana, que é a irmã das crianças. Separamos um trecho para a nossa audiência. Aconteceu que eles pediram para o meu pai. Meu pai não deixou eles virem. Eles vieram escondidos, esperaram o meu pai sair, porque meu pai trabalha de mototáxi, né? E aí meu pai falou que ele ia sair para trabalhar, ia passar para comprar uma marmita para eles e ia voltar para casa. Como de costume, minha avó fazer maionese, como eles gostam, ligou pro meu pai para passar para pegar. E meu pai passou na minha avó para pegar, como de costume, meu pai vinha pela via normal dele, sentido, né? Porque perto da minha avó é contramão para ele virar. Então, nesse que ele estava vindo, ele deparou com 2 viaturas de corpo de bombeiro. E ele sempre teve costume, corpo de bombeiro, qualquer coisa, ele sempre parou para perguntar o que estava acontecendo. E nisso ele parou. Quando ele parou, ele já deparou com a mais velha, gritando, chorando. E a vizinha também, meu pai já entrou no desespero, a vizinha de frente relatou para o meu pai que ela gritava muito. E ela estava dentro de casa, ela escutou os gritos da menina. Saiu para ver o que estava acontecendo e deparou com ela no barranco. E nisso ela gritou, começou a gritar, o filho dela, né? O filho dela se levantou, parece que ele estava deitado, uma coisa assim, eu não sei mais ou menos. Parece que ele estava deitado, saiu de dentro da casa para ver o que era. Era a mãe dele gritando, pedindo socorro, que tinha uma menina que ainda a mãe dele ainda conseguiu ver o menino, ainda boiando, já de bruço. Nisso chamou o filho dela já pulou no rio, mas não conseguiu salvar, porque ele já tinha afundado, né? E só Deus mesmo agora, né? Onde é que eles estavam antes de vir aqui pro Rio? Eles estavam num campo. Eles saíram de lá, nem meu pai sabia que eles estavam no campo. Eles estavam no campo, do campo, não sei o que deram na cabeça deles virem pro Rio. Eles vieram pro Rio. Eles não tinham costume de vir brincar por aqui? Não tinham costume. Pois é, Trindade, o desespero dessa irmã que estava com essas crianças aqui no Rio Cuiabá. E eu quero chamar a atenção, Trindade, mais uma vez, para o meu amigo, a minha amiga, crianças, adultos aqui já é um local muito perigoso para tomar banho, para se refrescar no final de semana. Ainda mais crianças, Trindade. Você sabe que a criança sai escondida do pai, da mãe, fala que vai bem ali, sai escondida e acaba acontecendo esses tipos de tragédias. Eu vou sair um pouquinho da frente da câmera, Trindade, para você prestar bem atenção como que está aqui, ó, a corredeira aqui no Rio Cuiabá. Está
forte. Por conta das chuvas, o rio vai aumentando aí o nível de água e as correntes vão ficando mais fortes. O local onde essas crianças estavam tomando banho na manhã deste domingo é um local mais calmo. Só que daí, Trindade, o perigo chama a atenção. Por conta de quê? Em cima a água está bem calma, mas embaixo da água, Trindade, tem os rebojos. E se cair nesse rebojo, acaba sendo levado, né? Eu acredito que na hora do desespero, a irmãzinha, o irmãozinho, um tentou salvar o outro, Trindade. Os corpos já dessas crianças foram localizados aqui próximo à Ponte Sérgio Mota em Cuiabá. De manhã foi localizado o corpo do menininho e agora da menininha. Infelizmente, essa tragédia que abalou aqui uma comunidade do Alameda, que é uma comunidade ribeirinha. As pessoas conhecem o Rio Cuiabá. Algumas podem até falar, olha, ali é calma, ali é para tomar banho, vai até certo ponto, não vai aqui. É um risco, amigo. A água é um risco muito grande que pode acontecer várias tragédias, destruir famílias como essa. Já pensou, Trindade? 2 crianças, irmãos de uma mesma família, morrendo em uma tragédia dessas aqui no Rio Cuiabá. Como não está o coraçãozinho dessa mãezinha, o coraçãozinho desse pai dilacerado, amigo, por conta dessa tragédia. Eles estavam com os corpinhos já bem inchados, bem roxinhos, Trindade. Foram encaminhados para o Instituto Médico Legal em Cuiabá, onde posteriormente será liberado para as famílias se despedirem desses 2 anjinhos que estavam estudando, moravam aqui próximo do Rio Cuiabá, mas infelizmente morreram nessa tragédia. Pois é, Serginho, muito obrigado pelas informações. Serginho que acompanhou ontem o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. O Matheus Mendes foi hoje para o Rio Cuiabá e também acompanhou todas as buscas que foram realizadas até a localização do primeiro corpinho do garotinho de apenas 8 anos. O Matheus voltou para a TV e aí nesse meio tempo, entre o Matheus voltar para a TV e o Serginho ir para o Rio, os bombeiros encontraram o corpo da menininha de 9 anos, né? É uma tragédia familiar, 10 anos tem a menininha, né? 10 anos. É uma tragédia, não há palavras para expressar a dor dessa família. Que Deus possa confortar o coração. Pode manter as imagens no ar, pode manter as imagens no ar. Foi uma brincadeira, uma arte. Quem nunca, né? Nós adultos, por vezes, enganamos nossos pais, fomos para o rio, fomos para os córregos. Então, assim, não cabe julgamento diante dessa tragédia. Não cabe julgamento. Foi uma brincadeira que terminou, infelizmente, em tragédia. O que a gente tem que fazer agora é orar para que Deus possa confortar o coração desse pai, para que ele possa entender que ele não tem culpa do que aconteceu, que foi um acidente. Não teria o que ele fazer ali, foi um acidente. Acontece, infelizmente, aconteceu neste fim de semana, que foi um fim de semana trágico em Cuiabá e Várzea Grande. Pode manter as imagens no ar, porque ontem não, sábado à tarde, uma criança de 2 anos morreu afogada em uma caixa d'água no bairro Cristo Rei. A caixa d'água ficava no chão, ela pegou uma banheira para subir, ter acesso à caixa d'água que estava com pouca água, caiu e morreu afogada. Ela chegou a ser resgatada pelos pais, levada para a UPA mais próxima, mas infelizmente não resistiu. Tudo isso em apenas um fim de semana. Ou seja, 3 crianças morreram afogadas de sábado para domingo aqui entre Cuiabá e Várzea Grande. 3 crianças. É muito triste. É muito triste, mas infelizmente a gente precisa compartilhar essas notícias com você que está nos acompanhando no canal 5.1. Todo cuidado é pouco. O Rio Cuiabá é extremamente perigoso, principalmente aqui no período entre Várzea Grande e Cuiabá. Essa passagem dele pelas cidades é extremamente perigosa. Quantas e quantas mortes nós já compartilhamos aqui de crianças e adultos também vítimas da correnteza. Ele é um rio traiçoeiro, é preciso ter muito cuidado com o Rio Cuiabá. 10 horas e 38 minutos, os 2 corpinhos estão neste momento no IML. Vão passar por exame de necrópsia e devem ser liberados à tarde ou amanhã de manhã para o velório e sepultamento. Ainda não há informações confirmadas quanto ao velório e ao sepultamento. Os bombeiros foram rápidos, conseguiram, infelizmente, localizar os corpos, porque até então a gente sempre tem aquela esperança de que a gente vai encontrar com vida, né? Mas a gente percebe, na entrevista que o Matheus fez com o comandante ali, antes do segundo corpinho ser localizado, a gente já percebe a emoção na voz dele, né?
A voz já estava embargada, né? Porque imagine para você entrar na água e encontrar o corpinho de uma criança. É uma cena... Divide tela para mim com a imagem ao vivo e a imagem gravada. Divide tela para mim. Olha só como está a correnteza no rio lá. Ó. Olha como está a correnteza. Está forte a correnteza. E aqui ela está visível. Só que segundo os moradores, no ponto em que as crianças desceram, o rio parece estar calmo na superfície. Mas essa correnteza por baixo está forte. Essa é a altura da ponte... Entre a ponte 9 e a ponte Sérgio Mota. Então é preciso ter muito cuidado, muita cautela e que Deus possa colocar a mão nessa família para confortar, para que eles possam suportar esse momento tão triste. São 10 horas e 40 minutos, o nosso SBT Comunidade está só começando. A gente vai compartilhar com você as informações do dia. E a segunda-feira, infelizmente, começou com essa notícia extremamente triste. Extremamente triste. Pode cortar para a imagem gravada, pode cortar para a imagem gravada. Imagens que foram feitas durante a manhã pelo Daniel Alves, nosso repórter cinematográfico, que acompanhou. Os bombeiros voltaram para o rio por volta das 5 horas da manhã. Usaram toda a estrutura disponível e localizaram em algumas horas os 2 corpinhos. É complicado, né, gente? É complicado mesmo.